Boa tarde, nós somos a Tropa dos Brancos. Eu me chamo Gustavo Luiz Salles Domênico. Eu me chamo Ed Carlos dos Santos. E eu, Gabriel Fortes. E eu sou o Roberto Carlos Mendes Aragão. E o nosso tema são as pirâmides ecológicas, que são compostas de pirâmide de números, energia e biomassa. As pirâmides ecológicas são representações gráficas que mostram a relação entre diferentes níveis tróficos em um ecossistema. Elas são compostas por diferentes camadas. Importância das pirâmides ecológicas. Essas pirâmides ecológicas são importantes porque ajudam a entender a dinâmica dos ecossistemas. Eles mostram como os diferentes organismos estão interconectados e como as mudanças em um nível trófico podem afetar toda a cadeia alimentar. Além disso, as pirâmides ecológicas podem ser usadas para avaliar a saúde de um ecossistema. Se houver uma grande quantidade de biomassa ou energia em determinado nível trófico, isso pode indicar que há um desequilíbrio no ecossistema. As pirâmides ecológicas também podem ser usadas para entender melhor o impacto humano no ecossistema e como podemos trabalhar para minimizar esse impacto. Cada uma representando um nível trófico específico. Essas camadas geralmente incluem produtores, consumidores primários, consumidores secundários e decompositores. As pirâmides ecológicas podem ser usadas para entender melhor a dinâmica do ecossistema e como as mudanças em um nível trófico podem afetar todos os outros níveis. Em conclusão, as pirâmides ecológicas são ferramentas importantes para entender a dinâmica dos ecossistemas. Elas podem ser usadas para avaliar a saúde de um ecossistema e entender melhor o impacto humano nos ecossistemas. As diferentes formas de pirâmides ecológicas, biomassa, energia e números, fornecem informações valiosas sobre os diferentes níveis tróficos em um ecossistema. É importante lembrar que as pirâmides ecológicas são apenas uma representação gráfica e que a realidade pode ser mais complexa do que o que é mostrado na pirâmide. No entanto, as pirâmides ecológicas ainda são uma ferramenta útil para entender a dinâmica dos ecossistemas e trabalhar para proteger esses ecossistemas para gerações futuras. As pirâmides de número são representações gráficas que mostram o número de organismos em cada nível trófico de uma cadeia alimentar em um ecossistema. A base da pirâmide representa os produtores, como plantas e algas, que são fonte de energia para todos os outros organismos na cadeia alimentar. Os consumidores primários, como herbívoros, que ocupam o próximo nível da pirâmide, seguidos pelos consumidores secundários, como carnívoros que se alimentam de herbívoros, e os níveis tróficos superiores, como os carnívoros que ocupam o topo da pirâmide. A largura de cada nível de pirâmide representa a biomassa, ou o número de indivíduos em cada nível trófico. A pirâmide de números pode ser invertida em ecossistemas aquáticos, onde a biomassa dos produtores é menor do que a biomassa dos consumidores que se alimentam deles. E as pirâmides de números são importantes, pois mostram como a energia flui através de uma cadeia alimentar e como a quantidade de energia disponível diminui à medida que você sobe na cadeia alimentar. Elas também podem ser usadas para avaliar a estabilidade de um ecossistema, já que com uma base ampla, uma pirâmide de números equilibrada é geralmente mais estável do que uma base estreita e uma pirâmide de números desequilibrada. Aqui o valor são as pirâmides de biomassa. Uma das mais comuns da pirâmide ecológica é a pirâmide de biomassa. Essa pirâmide mostra a quantidade de biomassa presente em cada nível trófico. A biomassa é a quantidade total de matéria orgânica em um determinado nível trófico. A pirâmide de biomassa geralmente tem uma forma de pirâmide invertida, o que significa que a biomassa diminui à medida que você sobe na pirâmide. Isso ocorre porque os produtos têm uma biomassa maior do que os consumidores, e os consumidores primários têm uma biomassa maior do que os consumidores secundários. Pirâmide de energia. Outra forma comum de pirâmide ecológica é pirâmide de energia. Essa pirâmide mostra a quantidade de energia presente em cada nível trófico. A energia é transferida de um nível trófico para o outro, à medida que os organismos se alimentam um dos outros. A pirâmide de energia geralmente tem uma forma de pirâmide invertida, assim como a pirâmide de biomassa. Isso ocorre porque apenas uma pequena quantidade de energia disponível em um nível trófico é transferida para o próximo nível trófico. A maior parte da energia é perdida na forma de calor ou usada pelo organismo para realizar suas funções vitais.